Júlia saiu do sedã preto em frente ao portão principal da sede histórica do Banco Nogueira, bem no coração de São Paulo. O terno escuro, simples, mas impecável, criava quase uma armadura invisível ao redor dela, mostrando para qualquer um que olhasse que ela estava ali para jogar sério. Aquela noite tinha um peso difícil de descrever. Era mais do que números, contratos e reuniões. Era a chance de dar um passo enorme em sua própria carreira. Ao mesmo tempo, abrir portas para muita gente boa que ainda era deixada de lado no mundo dos negócios brasileiros. À medida que caminhava pelo hall iluminado, sentiu os olhares das pessoas à sua volta, sussurrando nomes e comentando cada gesto seu. Júlia sabia que muitos achavam que ela estava fora do lugar, que aquele universo luxuoso e carregado de tradição estava reservado apenas para poucos escolhidos, geralmente com sobrenomes conhecidos e histórias ligadas ao dinheiro antigo do Brasil. Mas ela seguia firme, não só por ela, mas por todos que algum dia já ficaram de fora de conversas importantes simplesmente porque não se encaixavam em expectativas antiquadas. Com um último ajuste na gravata, respirou fundo e entrou na sala principal, pronta para mostrar que respeito e competência podiam mudar qualquer jogo. Enquanto Júlia atravessava o amplo salão do Banco Nogueira, notou de imediato como algumas conversas cessaram e sorrisos se desfizeram ao seu redor. O ambiente era sofisticado, luzes douradas, arranjos de orquídeas e uniformes elegantes de garçom circulando com bandejas de espumante nacional. No entanto, havia uma tensão evidente, como se muitos ali não soubessem como recebê-la ou preferissem que ela tivesse declinado o convite. Ela percebeu também João Vitor Nogueira, o herdeiro da família, observando cada passo seu. Seu olhar era quase um desafio, misturado com aquele velho desdém de quem sempre teve o caminho aberto e acreditava que ninguém de fora conseguiria passar pela mesma porta. Júlia não recuou. Mantendo a cabeça erguida e o sorriso tranquilo, caminhou com firmeza até a mesa central, onde os principais executivos já estavam acomodados. Sabia que, naquela sala, tudo contava: tom de voz, aperto de mão, até onde pousava os olhos durante a conversa. Cada pequeno gesto podia ser interpretado como força ou fraqueza. Internamente, ela se lembrava do que havia aprendido em tantas reuniões difíceis. Aquele não era o momento de duvidar de si mesma. Chegou à mesa e cumprimentou todos com respeito, mostrando a segurança de quem sabe o valor do próprio trabalho, pronta para lidar com eventuais provocações ou tentativas de intimidação. O ambiente, que já estava carregado de tensão, ficou ainda mais pesado quando João Vitor, num tom alto o suficiente para todos ouvirem, soltou uma frase venenosa. Ele insinuou que Júlia não tinha voz ativa ali, como se fosse só mais uma subordinada e não a empresária responsável pelo acordo que todos aguardavam ansiosos. Os risos desconfortáveis que se espalharam pelo salão deixaram claro que muitos sentiram vergonha, mas ninguém ousou contrariar o herdeiro. Por alguns segundos, Júlia sentiu como se todo o salão girasse ao seu redor. O orgulho ferido doeu mais pelo silêncio dos outros do que pelas palavras de João Vitor. Mesmo com o rosto corando, Júlia manteve a postura. Ela respirou fundo, olhou de volta para João Vitor com uma tranquilidade que poucas pessoas teriam naquele momento e respondeu apenas com um leve aceno. Sem elevar o tom de voz, agradeceu a todos pela recepção e se afastou da mesa com passos calmos. Embora o coração batesse acelerado, fez questão de segurar a cabeça erguida, pois sabia que, naquele ambiente, o maior recado seria dado pela sua dignidade. Aos poucos, o burburinho foi voltando ao salão, enquanto Júlia deixava para trás não só os olhares curiosos, mas também a tentativa de humilhação, carregando consigo a certeza de que não seria aquela atitude mesquinha que definiria sua trajetória. Ninguém da família Nogueira, nem mesmo o patriarca Antônio Nogueira, demonstrou qualquer reação diante da ofensa. Júlia esperou alguns segundos, como se ainda desse uma última chance para que alguém rompesse aquele silêncio constrangedor, mas tudo que ouviu foram talheres batendo em pratos e cochichos que tentavam disfarçar o incômodo dos mais sensíveis. Para Júlia, aquela omissão pareceu gritar mais alto do que as palavras cruéis de João Vitor. Era como se os anfitriões, orgulhosos de seu sobrenome e prestígio, vivessem em outro mundo, onde empatia era um luxo dispensável.
Caminhando pelo corredor até o saguão de entrada, Júlia sentia um misto de raiva e tristeza, mas, surpreendentemente, também uma força interna. Sabia que, se deixasse aquela humilhação tomar conta de seus pensamentos, acabaria permitindo que isso minasse seus sonhos e todo o esforço construído ao longo dos anos. Ela respirou fundo, olhando por um instante para as grandes janelas que mostravam a Avenida Paulista iluminada. No fundo, Júlia percebeu que sua luta não era só pela própria empresa, mas por todos que, em algum momento, já haviam sido desvalorizados apenas por não carregarem um sobrenome tradicional. E foi nesse pensamento que encontrou a coragem para continuar, decidida a mostrar seu valor com atitudes e trabalho sério. Assim que cruzou o portão da sede do Banco Nogueira, Júlia sentiu o impacto do ar fresco da Avenida Paulista, trazendo um alívio imediato, mas misturado com uma sensação amarga no peito. O motorista, um senhor chamado Edson, abriu a porta do carro sem dizer uma palavra, apenas balançando a cabeça em um gesto respeitoso que dizia muito mais do que qualquer frase de consolo. A delicadeza daquele gesto era quase um abraço silencioso, bem diferente da frieza com que havia sido tratada durante o evento. Ao entrar no carro e fechar a porta, Júlia finalmente se permitiu soltar o peso nos ombros. Ficou alguns minutos observando as luzes da cidade pela janela, obrigando-se a respirar devagar para não deixar a raiva dominar seu pensamento. Vieram à memória tantas situações passadas, entrevistas em que não levaram sua opinião a sério, reuniões em que preferiram dar crédito a outros. No entanto, agora, depois de tudo, ela sentia uma resistência diferente dentro de si. Sabia que continuar lutando era a única saída, e que permitir-se fraquejar naquele momento só serviria aos interesses de quem gostaria de vê-la desistir. Aos poucos, aquela mistura de sentimentos deu lugar a uma clareza renovada, fortalecendo a sua decisão de nunca baixar a cabeça diante do preconceito. O carro de Júlia seguia devagar pelo trânsito noturno da cidade, enquanto ela começava a ouvir o celular apitar sem parar. As mensagens iam chegando uma atrás da outra. Os conselheiros da Vanguarda Capital, empresa da qual era CEO, estavam claramente preocupados. Eles queriam entender o que de fato tinha acontecido no evento e falavam em riscos, estratégias e, principalmente, no acordo tão sonhado com os Nogueira, que envolvia bilhões de reais. Alguns, em tom mais direto, pediam que Júlia deixasse o orgulho de lado, sugerindo um pedido de desculpas ou até um novo contato com a família para tentar reverter o estrago. Júlia leu cada mensagem com atenção. Sabia o quanto aquele acordo era importante para a empresa e para todos os funcionários que dependiam dele. A pressão para que desse um passo atrás era grande, e por um momento ela se sentiu dividida entre as próprias convicções e o que era esperado dela como líder. Não conseguiu dormir ao chegar em casa, e passou a madrugada andando pela sala, pensando sobre tudo o que já havia enfrentado até ali. Chegou à conclusão de que não adiantava conquistar dinheiro ou poder se sua própria autoestima fosse sacrificada no caminho. Para ela, sucesso era muito mais que um acordo fechado. Quando amanheceu, Júlia tomou um banho gelado, vestiu sua roupa preferida de trabalho e seguiu para o escritório da Vanguarda Capital, já sentindo o peso da responsabilidade. O corredor estava silencioso, mas ela percebia olhares de ansiedade dos funcionários, claramente preocupados com os últimos acontecimentos. Ao entrar na sala de reuniões, viu todos os diretores sentados, cada um com expressão tensa, alguns desviando o olhar, outros conferindo papéis como desculpa para evitar um contato direto. A sala parecia menor do que o normal, o ar carregado de insegurança e de uma expectativa difícil de lidar. Assim que se sentou à cabeceira da mesa, Júlia tomou a palavra. Não demorou para perceber que o receio de perder o acordo com os Nogueira dominava a conversa. Muitos acreditavam que ela deveria reconsiderar sua postura, argumentando que, diante de valores tão altos envolvidos, o mais sensato seria buscar uma reconciliação. Júlia ouviu cada opinião com respeito, mas quando todos terminaram, falou com clareza e firmeza. Não iria sacrificar os valores que defendia, nem colocar em risco a identidade da empresa por dinheiro algum. Ela explicou que integridade e respeito vinham antes de qualquer acordo milionário, mesmo sabendo que isso poderia provocar descontentamento e incertezas ali dentro. As palavras de Júlia ecoaram pela sala,
e mal teve tempo de terminar quando alguns dos conselheiros já começaram a se manifestar. Você está pensando só em si mesma, reclamou Márcio, sempre conhecido por pensar no lado financeiro de tudo. Outros se juntaram ao coro, questionando como ela poderia colocar em risco tantos anos de trabalho simplesmente por uma questão de orgulho. Disseram que era irresponsável arriscar empregos e investimentos tão altos, sugerindo até que ela pensasse em rever sua posição antes que a situação saísse de controle. Em meio a tantas vozes, alguns permaneceram em silêncio, pensativos. Mariana, que era uma das diretoras mais antigas da empresa, apenas observou Júlia com um olhar de respeito. Sabia o quanto era difícil ser coerente com os próprios valores diante de tanta pressão. O clima seguiu tenso, até que Júlia falou novamente, afirmando que preferia assumir qualquer consequência a trair aquilo em que acreditava. Ela deixou claro que, para ela, dignidade não era luxo, era regra básica. Por dentro, Júlia sabia dos riscos, mas sentiu também uma paz diferente, quase um orgulho de não ter se deixado corromper. Mesmo que o caminho à frente parecesse difícil, sentia que aquela luta podia abrir espaço para um novo tipo de liderança na empresa. Enquanto circulava pelos corredores luxuosos do Banco Nogueira, Fernando, o herdeiro responsável pelos grandes negócios da família, lidava com a enxurrada de ligações e mensagens sobre o rompimento do acordo. Na sala de reuniões envidraçada, de onde se via a região movimentada da Avenida Paulista, Fernando observava a equipe tentando controlar a situação. Ele estava certo de que Júlia acabaria cedendo, pois, em sua experiência, bastava aumentar a pressão ou acenar com cifras mais altas para que todos mudassem de ideia. Na cabeça dele, ninguém resistia de verdade quando dinheiro e influência estavam em jogo. Mas o que Fernando não percebeu foi que, ao agir dessa forma, tinha estimulado não só a resistência de Júlia, mas também provocado uma discussão mais profunda entre os próprios executivos do banco. Alguns começaram a questionar a postura da família Nogueira, se valia mesmo a pena manter essa fama de arrogância e falta de empatia nos negócios. Comentários sobre valores, reputação e futuro do banco começaram a aparecer em reuniões menores e até em grupos de mensagens entre colaboradores. Era algo novo. Pela primeira vez, Fernando sentiu que a confiança cega no poder da família estava abalada, e um império tradicional construído por décadas começava, ainda que discretamente, a apresentar sinais de desgaste difícil de reparar. Ainda na mesma tarde, Júlia seguiu para o auditório principal do edifício sede da Vanguarda Capital, que ficava em um dos prédios mais altos do centro de São Paulo. O local, que normalmente era reservado para apresentações de resultados trimestrais, estava tomado por jornalistas, câmeras e flashes. Em cada canto, pessoas cochichavam, apostando qual seria a justificativa para o fim do acordo bilionário com o Banco Nogueira. Júlia respirou fundo antes de entrar e ajeitou, com discrição, o terno branco que escolhera justamente para aquela ocasião, querendo deixar claro que estava ali com a cabeça erguida, sem medo de se expor. Assim que subiu ao palco, o burburinho silenciou. Ela olhou para todos com calma, dando tempo para que sentissem o peso do momento. Júlia então pegou o microfone, sem rodeios, explicou que dignidade, para ela e para a empresa, era algo que não se negociava, custasse o que custasse. Disse ainda que nenhuma soma de dinheiro justificava abrir mão do respeito e da integridade, valores que guiavam sua liderança e as decisões da Vanguarda Capital. A sinceridade e firmeza surpreenderam até quem a conhecia há anos. Em pouco tempo, suas palavras estavam nos portais de notícia do país inteiro, levantando perguntas importantes sobre ética, escolhas e o verdadeiro sentido do sucesso no mundo empresarial brasileiro. Em poucas horas, trechos da fala de Júlia já tinham sido recortados e estavam circulando por toda a internet. Pessoas de várias cidades brasileiras gravaram vídeos comentando o exemplo que ela dava, destacando a importância de se manter firme diante de pressões de pessoas poderosas. Hashtags com seu nome e as palavras respeito e ética ficaram entre os assuntos mais falados do Twitter e do Instagram. Nas redações dos principais jornais, jornalistas discutiam sobre o impacto daquele posicionamento e especulavam como as empresas tradicionais, como o Banco Nogueira, iriam reagir à nova onda de cobranças públicas por responsabilidade e transparência. Em cafés,
grupos de WhatsApp e até nos almoços de domingo, conversas animadas surgiram sobre a decisão de Júlia. Embora alguns achassem que ela tinha sido radical, a maioria se sentiu tocada pela coragem dela de colocar valores acima do dinheiro. Esse apoio, vindo de vários cantos, só crescia à medida que mais detalhes da reunião difícil vazavam. Do outro lado da cidade, Fernando acompanhava o bombardeio de notícias. Ele estava visivelmente incomodado, revirando o celular e trocando mensagens apressadas com assessores. Pela primeira vez, sentiu de verdade que não era mais ele quem ditava o ritmo e o tom da história. O sobrenome Nogueira, antes símbolo de tradição e força, agora era comentado como sinônimo de arrogância antiquada, algo que precisava urgentemente ser revisto. Mais tarde, enquanto o movimento nas ruas de São Paulo ia diminuindo e a cidade iluminava os prédios do centro, um novo capítulo ganhou as redes sociais. Um vídeo, feito por um celular durante o encontro no Banco Nogueira, vazou sem aviso. Nas imagens, dava para ouvir nitidamente Fernando perder a compostura, levantando a voz e soltando um comentário pesado contra Júlia. A gravação, simples mas chocante, saiu de um grupo restrito, e em questão de minutos, estava em todos os cantos, páginas de notícias, grupos no WhatsApp, perfis de influenciadores. O efeito foi quase instantâneo. Pessoas de todos os estados começaram a usar a hashtag Respeito é Regra, pedindo boicote aos serviços do Banco Nogueira e dizendo que não apoiariam mais empresas que agissem com tamanha prepotência. O antigo poder da família parecia ruir pela primeira vez. Em reuniões às pressas, diretores tentavam pensar em respostas, mas a confiança dos investidores já estava abalada. Contratos importantes passaram a ser revistos por clientes que não queriam ter seus nomes ligados à polêmica. A própria imprensa, que antes tratava a família Nogueira com deferência, agora trazia títulos duros, pedindo mais ética. O peso do escândalo deixou claro que os dias de total domínio estavam chegando ao fim. No escritório principal do Banco Nogueira, o clima era de total desespero. Telefone não parava de tocar, e-mails chegavam sem parar, e uma multidão de jornalistas já se aglomerava na porta, esperando algum posicionamento oficial. Dentro da sala de reuniões, a equipe de comunicação fazia reuniões atrás de reuniões, elaborando notas de esclarecimento e tentando alinhar um discurso que amenizasse a situação. Mas nada parecia suficiente para conter o estrago que tomava corpo nas redes sociais e nos principais jornais. Enquanto isso, os acionistas mais antigos ligavam sem parar, exigindo alguma explicação para a queda vertiginosa do valor das ações, que havia despencado em questão de horas. No meio deste caos, Fernando se sentou sozinho, olhando pela janela que dava vista para os prédios do centro. Ele, acostumado a tomar decisões frias sem pestanejar, sentiu um nó no estômago. Era impossível negar. Tudo o que construiu junto com a família estava por um fio e a responsabilidade havia caído direto sobre seus ombros. Pela primeira vez na vida, não adiantava apelar para contato ou ameaçar com dinheiro. Fernando percebeu, ali, que comandar sem ouvir, sem valorizar as pessoas, tinha custos altos demais. O barulho lá fora mostrava que o respeito era, afinal, muito mais valioso que qualquer patrimônio do mundo. No outro lado da cidade, Júlia experimentava um turbilhão diferente. Ao acordar naquela manhã, seu telefone estava repleto de notificações, e-mails de empresários, mensagem de parabéns de funcionários antigos, recados de gente anônima agradecendo pela coragem. Ela jamais imaginaria que sua atitude despertaria tamanha mobilização, nem que grandes empresas brasileiras e até estrangeiras, todas ligadas à responsabilidade social e à diversidade, começariam a enviar convites para conversas e parcerias. Em minutos, o escritório da Vanguarda Capital se transformou, com reuniões agendadas para a semana toda e a equipe animada, mas também cautelosa diante da exposição repentina. Júlia sabia que aquele frenesi não podia mudar o rumo de suas convicções. Ela se sentou com os diretores para analisar uma a uma as propostas, atenta a detalhes que indicassem compromisso real com ética, inclusão e respeito. Evitou decisões apressadas e sempre perguntava sobre experiências concretas dessas empresas em situações difíceis. O momento era de transformação,
mas também de responsabilidade. Para Júlia, o mais importante era não perder o propósito, ser fiel ao que acreditava e servir de exemplo, para que mais gente do mercado entendesse que sucesso vai além do dinheiro. Inspirar outros líderes a trilhar esse caminho era, para ela, mais importante que qualquer contrato assinado naquela fase. O ritmo foi intenso naquela semana, com reuniões acontecendo até tarde da noite e a equipe de Júlia discutindo detalhes de contratos que antes pareciam impossíveis para uma empresa de porte médio em São Paulo. Com paciência e muito critério, ela e seus sócios analisaram cada projeto, descartando propostas que não fossem realmente alinhadas com os valores que haviam colocado no centro de tudo. Ao final de poucos dias, os novos acordos fechados superaram, tanto em dinheiro quanto em relevância, aquele antigo que a família Nogueira tentou impor com arrogância. O resultado foi sentido não só nas contas da Vanguarda Capital, mas também lá fora. Revistas de negócios passaram a citar Júlia como exemplo de liderança forte e íntegra, e grupos de jovens profissionais começaram a usar suas falas como inspiração em encontros, palestras e redes sociais. Ela se tornou uma referência, mas isso não subiu à sua cabeça nem por um instante. Júlia recusou convites para aparecer em programas de TV e preferiu não dar atenção às tentativas de transformar sua história em espetáculo. Para ela, o que realmente importava era perceber que sua postura ajudou a plantar uma nova semente na mentalidade do mercado. Ver empresas e pessoas repensando atitudes já era, para Júlia, uma vitória maior do que qualquer número estampado em um contrato. Quando o convite chegou à caixa de entrada de Júlia, ela demorou alguns minutos para acreditar. Era um convite informal para falar no Fórum Global de Ética e Liderança, organizado no Rio de Janeiro, um encontro famoso que reunia representantes do mercado, ONGs, ativistas e até ministros do governo. A edição daquele ano era ainda mais significativa pelo tema proposto: o custo da dignidade, algo que conversava diretamente com tudo o que ela tinha vivido nos últimos meses. Mesmo um pouco nervosa, Júlia aceitou. Ela sabia que aquele momento deixaria uma marca, não apenas em sua trajetória, mas poderia servir de inspiração para muita gente. No dia do evento, ela subiu ao palco no centro de convenções com o auditório lotado, sentindo o peso do olhar de milhares de pessoas. Falou de maneira simples, sem rodeios. Contou como enfrentou a pressão, como recusou propostas tentadoras e como em nenhum momento se arrependeu da escolha de se manter fiel a seus princípios. Destacou que dignidade não tem preço e que decisões difíceis acabam mostrando quem a gente realmente é. A plateia, silenciosa, absorvia cada palavra. Muitos se emocionaram, e outros repensaram, ali mesmo, suas próprias atitudes diante dos desafios diários. Logo depois da palestra de Júlia, as redes sociais se encheram de vídeos, comentários e fotos dela no palco. Pessoas de todas as regiões do Brasil mandavam mensagens, compartilhando momentos em que também haviam enfrentado situações de injustiça ou preconceito. Muitos jovens, vindos de escolas públicas, periferias ou cidades pequenas, começaram a ver nela uma referência verdadeira. Alguém que tinha passado por dificuldades parecidas e, mesmo assim, não abriu mão daquilo que acreditava. Era como se Júlia mostrasse, ali na prática, que integridade não era papo de gente distante. Era algo possível, mesmo no mundo competitivo como o dos negócios. As semanas seguintes foram um turbilhão. Surgiram convites para falar em universidades, rodas de conversa em coletivos sociais, painéis promovidos por grandes empresas e até encontros em espaços culturais. Júlia fez questão de ir, ouvir e trocar experiências com quem estivesse disposto a pensar diferente. As conversas não ficaram presas só ao mundo executivo. Ela passou a debater ética, respeito, inclusão e os desafios que muita gente enfrenta calada no ambiente de trabalho. A história de Júlia acabou despertando discussões que antes mal saíam dos bastidores, incentivando empresários e estudantes a refletirem sobre a importância de escolhas corretas, mesmo sem holofotes. Enquanto Júlia se tornava cada vez mais reconhecida, Fernando vivia dias sombrios dentro do apartamento luxuoso em um bairro nobre de São Paulo. O telefone,
que antes tocava sem parar com pedidos de encontros importantes e oportunidades comerciais, agora só trazia notícias negativas ou perguntas duras da imprensa. Cada postagem elogiando a postura de Júlia era como uma ferida nova. Fernando se pegava revendo os últimos meses, companheiros de longa data se afastando, portas se fechando, e a figura forte que ele projetava já não convencia nem a si mesmo. A situação ficou insustentável quando parte dos acionistas mais veteranos do Banco Nogueira, assustados com os números caindo e com a repercussão negativa nos jornais, exigiram mudanças concretas. Não era mais uma questão apenas de negócios, já envolvia o orgulho ferido e o medo de um colapso irreversível. Depois de reuniões longas e tensas, a família toda se reuniu e decidiu, de forma dolorosa, afastar Fernando de todos os cargos de direção. O anúncio foi feito discretamente, mas a notícia se espalhou rápido pelo mercado. Começou então um difícil processo de reestruturação. A família tentou mostrar que estava disposta a começar de novo, mudando posturas e ouvindo vozes antes ignoradas. Mas a lembrança do que aconteceu com Fernando servia de alerta para todos. Ninguém está acima das consequências dos próprios atos, não importando o sobrenome ou o dinheiro. Os meses seguintes foram difíceis dentro do Banco Nogueira. Muitos clientes antigos começaram a migrar para outras instituições, buscando ambientes mais transparentes e confiáveis. Investidores, que antes apostavam alto na tradição da família, passaram a tirar seu dinheiro e procuraram outras oportunidades. Até mesmo parcerias internacionais, costuradas ao longo de muitos anos com esforço, simplesmente deixaram de existir do dia para a noite. A turma nos corredores falava em voz baixa, sempre olhando em volta, porque ninguém sabia quem seria o próximo a sair. O sobrenome Nogueira, que já significou prestígio na Faria Lima e orgulho em reuniões de negócios, agora era visto com desconfiança. Era comum ver matérias na imprensa citando a família como exemplo do que acontece quando soberba e falta de ética tomam conta de uma empresa. Enquanto o banco se reestruturava e tentava apagar os incêndios internos, Júlia seguia com sua postura firme, mas discreta. Ela não buscava publicidade, mas seu trabalho era cada vez mais apontado como inspiração. Nas redes sociais, em universidades e em conversas informais, gente de várias partes do Brasil comentava sobre a força de alguém que escolheu o caminho mais difícil, mas não abriu mão dos princípios. O exemplo de Júlia ajudava a mostrar para muita gente que é possível avançar, conquistar espaços e ter sucesso sem trair seus próprios valores. Naquela noite, Júlia ficou sozinha no escritório por mais tempo que o habitual. Do alto do prédio, o movimento das ruas de São Paulo já estava bem mais calmo, com poucas luzes de carros iluminando a avenida. Ela se recostou na cadeira e passou os olhos pelos papéis e livros que havia espalhado pela mesa, lembrando das batalhas e das noites de trabalho intenso. O telefone ficou em silêncio pela primeira vez em semanas, e aquele momento de paz serviu para que ela pudesse, finalmente, respirar fundo e pensar em tudo o que viveu. Júlia sabia que cada encontro difícil, cada porta fechada e até cada olhar atravessado que recebeu ao longo do caminho tiveram um papel fundamental na sua jornada. Mas ali, sentada e observando a cidade de longe, ela percebeu que nunca lutou só por si. Sempre lembrou das amigas de infância, dos colegas que escutou em silêncio histórias de preconceito, daqueles que desistiram por falta de espaço ou apoio. Sua força tinha raízes nessas memórias compartilhadas de luta. Quando um sorriso leve apareceu em seu rosto, ela entendeu que o mais importante não era quantos contratos a empresa tinha fechado ou prêmios que havia recebido. A verdadeira vitória estava na mudança real, silenciosa, mas muito poderosa, que inspirou centenas, talvez milhares de pessoas. Afinal, dignidade não tem valor de etiqueta, e Júlia sabia que, por ela e por tantos outros, valia a pena seguir acreditando nisso.